Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade. Venho aqui conversar com vocês sobre um assunto que merece nossa atenção enquanto psicólogos e enquanto membros de uma sociedade que procura uma forma melhor de viver. Quero falar sobre violência sexual. Bom, primeiro vamos pensar no termo geral violência. O termo geral violência diz respeito a algumas questões de imposição de poder sobre outra pessoa, contra outra pessoa, desconsiderando se essa outra pessoa pretende, quer, gosta ou vai participar de uma ação, mas obrigando essa pessoa a alguma ação de interesse de quem faz a violência. Violências ocorrem de diversas formas. Elas são físicas, elas são verbais, elas são violências financeiras, econômicas. A imposição do poder, alguém que se percebe numa condição de poder e obriga o outro a alguma coisa. Então, se for sexual, significa que o objetivo desta pessoa que está impondo o poder, o objetivo é ter algum ganho que ela chame de sexual. Pois é verdade que nas culturas ocidentais é mais comum que homens exerçam poder e produzam violência de sexo sobre mulheres. Bem, também existem mulheres que percebem que fazem algo semelhante. Algumas pesquisas mostram que se 60% ou 70% dos homens reconhecem que usam de violência sexual para obter sexo, 30% das mulheres também reconhecem que exercem alguma forma de poder para obter um prazer sexual, para obter uma atividade sexual. Vivemos numa cultura que então valoriza esse mecanismo de impor violência, através de violência obter satisfação, obter ganhos sexuais. Puxa, essas formas de violência, elas ocorrem de que maneira? Algumas literalmente físicas, ou seja, vai fazer que eu quero fazer assim. Mas aí nós chamamos de estupro, porque afinal de contas existe uma coisa muito clara, mas não é só assim que se viola outra pessoa, que se conduz outra pessoa a submeter-se sexualmente para conseguir um prazer. Não, existe a questão de poder econômico. Muitas vezes devemos pensar nisso. Muitas vezes alguém, quando contrata uma prostituta, na verdade está impondo um poder financeiro. Aliás, olha, você só vai ganhar dinheiro se fizer sexo. Bom, mas ela está ali para isso. Sim, ela está ali para isso. Mas ela não está ali para ser violentada. Ela não está ali para ser maltratada. E muitas vezes esse homem quer fazer isso, ou seja, pagar exatamente para demonstrar o poder que tem. Mas ele faz isso também com uma namorada, com uma esposa, com a família. A imposição também ocorre dessa maneira. Ora, mas não existem pessoas que de alguma forma gostam, querem, precisam dessa troca de imposição de poder para obter satisfação e prazer sexuais? De verdade existem. Mas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas entram num acordo. Elas têm uma percepção de que precisam combinar, de que precisam ter claro o que querem, como querem. Então, o consenso é algo importante nessa discussão. Sim, claro. O comum é que, na verdade, numa violência sexual, aí no nosso dia a dia, para as pessoas que conhecemos, porque vejam, 7 a cada 10 homens, 3 a cada 10 mulheres, são as pessoas que nós conhecemos, estão andando perto de nós. E muito possivelmente, algumas dessas pessoas, inclusive, então, façam discursos sociais de que não cometem violências, mas produzem violência sim e reconhecem lá dentro o que fazem.
Puxa, então como é que fica a história do consenso? Pessoas que praticam atividades sexuais através de uma circunstância consensual, mas através de formas que vistas de fora têm uma aparência de violência, seja física, verbal, emocional, psicológica, financeira, essas pessoas, se elas estão de acordo, elas provavelmente participam de alguns grupos que na nossa cultura nós reconhecemos ou denominamos como sadomasoquistas ou BDSM. Mas essas pessoas não são estranhas. Bem, elas estão sendo mais normais, mais adequadas do que as outras pessoas que andam na rua e cometem o mesmo tipo de ato sem que a outra pessoa esteja de acordo. Então, o consenso para a prática de uma atividade sexual é extremamente importante para que ambos não apenas se sintam bem, mas mantenham o seu equilíbrio. Quando existem situações de abuso de poder, de imposição de poder para obtenção de satisfação sexual própria, aqui nós temos um grande problema, porque a outra pessoa vai ter muita dificuldade, inclusive, de sair desse mecanismo de abuso, que é mais comum das mulheres na nossa cultura viverem esse mecanismo. Tanto é verdade que as pesquisas sobre violência sexual nos últimos 40 anos são feitas muito mais dos homens sobre as mulheres, porque existem mais homens abusando sexualmente de mulheres, abusando com violência, mas também abusando através de meios que nem parecem ser violentos, porque ele é tão bonzinho, trata tão bem a esposa. Ainda aqui, preciso pensar e reconhecer que existem formas vistas pelas pessoas de fora que são formas de violência. Puxa, como sabemos isso? Precisaríamos olhar cada relacionamento para entender isso. Mas veja, eu contei e baseei essas informações nos autorrelatos. Pessoas, homens e mulheres, que contam, que percebem que cometem algum tipo de violência sexual. Ora, 5% dos homens claramente sabem que estão sendo violentos fisicamente contra suas parceiras sexuais. Em verdade, 10% já cometeu alguma coisa que ele mesmo chama de um estupro, de uma violência sexual que conduz à atividade de relação de penetração. Isso é mais sério do que nós ponderamos. Só começamos a conversar sobre isso e nem falamos de como solucionar isso. Estas são dificuldades bastante complicadas, porque esses comportamentos de abuso sexual, eles são aprendidos na nossa cultura, por homens e mulheres, por todos, e eles são compreendidos como se fossem atos naturais, atos normais. Mas são normais? Então, que sociedade nós queremos? Que tipo de saúde física, mental, social nós queremos? Que tipo de saúde sexual nós desejamos e queremos que aconteça daqui para frente? Esse é um passo muito importante. Ainda não sei como nós vamos mudar a sociedade lá fora, mas eu sei que nós, psicólogos, temos uma forma de ajudar pessoas que já se reconhecem que, puxa, eu estou cometendo violências. Como é que eu mudo isso? Mudar significa desenvolver novas habilidades, qualidades, alternativas, comportamentos outros que façam com que essa pessoa se sinta bem e faça outras pessoas sentirem-se bem, dividindo isso, pelo menos a dois, nos relacionamentos conjugais. Então, você que pensa, percebe, já notou que já cometeu no passado alguma forma de abuso, de violência no aspecto sexual? Comece a pensar. Que ajuda? Nós sabemos como fazer isso dentro da psicoterapia. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise de ajuda para que você se sinta melhor, para que você perceba que você não precisa abusar de outra pessoa para sentir prazer. Provavelmente,
O prazer vai poder ser atingido num grau mais intenso, maior, melhor. Pense nisso. Você pode ganhar mudando. Vamos procurar alguém que ajude? Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex, estamos disponíveis sempre para esses aspectos, porque questões de sexualidade são muito importantes para nós termos saúde geral. Saúde mental, saúde física, saúde social, e assim temos uma saúde sexual. Pensemos nisso. Pensar é o primeiro passo, depois nós mudamos.